Você está animado? Aleluia, você está na presença do Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra e que ainda é teu Pai. Aleluia, e veio habitar dentro de você através do seu Santo Espírito. Eu te convido a abrir tua Bíblia lá em 2 Samuel. No capítulo 9, e a gente vai ler na NVI. Peço que projete aí na NVI. Nós leremos um texto um pouco mais longo do que o habitual e vamos tirar algumas lições para as nossas vidas deste texto. E vai dizer assim: certa ocasião, Davi perguntou. Aqui, Davi já era rei em Israel, Saul já havia morrido e ele havia assumido o trono, assumido essa posição que Deus havia prometido para ele. Havia paz em Israel, inimigos sempre se levantaram, mas nesse tempo inimigos foram vencidos, estava tudo em paz. E a gente vai continuar a leitura. Certa ocasião, Davi perguntou: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar bondade por causa da minha amizade com Jonatas? Jonatas era filho de Saul e se tornou um grande amigo de Davi. A alma deles se ligou, a Bíblia diz. Eles tinham uma profunda amizade, um profundo amor um pelo outro. E aqui ele pergunta se tem alguém da casa de Saul a quem ele possa mostrar bondade. Aqui a palavra bondade, no original, é uma palavra que se refere a graça, a favor. Um favor que não se merecia. A palavra graça, existem algumas definições para essa palavra, mas uma delas é favor imerecido. Aqui ele está dizendo, tem alguém que eu possa mostrar bondade, que eu possa mostrar graça, por causa da minha amizade com o Jonatas. Ou seja, eu não quero saber o que a pessoa fez, eu não quero saber quem a pessoa é, mas se for da casa de Saul, por causa da minha amizade com Jonatas, eu quero mostrar graça, eu quero mostrar bondade para com ela. Tem gente que já está pegando a ideia aí. Versículo 2. Então chamaram Ziba, um dos servos da casa de Saul, para que se apresentasse a Davi. O rei lhe perguntou: você é Ziba? Sou teu servo, ele respondeu. O rei perguntou-lhe: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar a bondade de Deus? Ou seja, no primeiro ele fala até da própria bondade. Eu posso mostrar bondade para ele, mas aqui nessa continuação a gente entende que essa bondade ela não vem apenas de Davi, mas a bondade de Deus. E ele vai continuar, versículo 4. Ainda no 3. Resta alguém que eu possa mostrar a bondade de Deus. Ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. Respondeu. Se a gente continuasse nos capítulos posteriores, não vai ser o caso hoje, a gente vai ver que esse Ziba não é tão gente boa assim não, sabe? E ele diz aqui, olha, tem um que é aleijado dos pés. Por quê? Davi não perguntou se ele era aleijado, se ele era... Ele perguntou se tem alguém, se tem um aleijadinho. Ele diminuiu ali, ele disse, tem alguém, mas é aleijado. Tem alguém, mas não é alguém assim, à sua altura. Não é alguém pronto para estar diante do rei. Versículo 4. Onde está ele? Perguntou o rei. Ziba respondeu, na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Lodebar era um lugar que o significado da palavra lo, no hebraico, é uma negação da palavra que vem em seguida. Os 10 mandamentos, por exemplo, no original, todos eles começam com lo. Não farás tal coisa, é lo, tal coisa. O lo sempre anula o que vem em seguida. E o que vem em seguida, a palavra debá, quer dizer palavra, quer dizer pasto, quer dizer provisão, quer dizer abundância. Então, lo debá quer dizer sem palavra, sem provisão, sem pasto, sem abundância. Pasto era onde os bois se alimentavam. E uma sociedade que vive do cuidado com os bois, da venda disso e de tudo que vem relacionado a isso, onde tinha pasto, tinha provisão. Então quer dizer, uma cidade sem provisão.
É um lugar sem palavra. É um lugar que não tem aquilo que condiz com um rei. Não tem o que condiz com a sua pessoa, Vossa Majestade. Era quase isso. Olha, ele está lá em Lodebar. E Lodebar era um lugar que recebia as pessoas que não tinham nenhuma relevância na sociedade. Os aleijados, que naquela época não tinham nenhum valor. Quem não tinha produtividade, quem havia cometido crimes, quem não era bem visto, bem recebido na sociedade, era excluído, ia para um lugar de exclusão chamado Lodebar. No versículo 5 vai dizer, então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar. Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se com o rosto em terra. Mefibosete perguntou Davi. Ele respondeu, eis aqui o teu servo. Não tenha medo, disse-lhe Davi, pois é certo que eu o tratarei com bondade por causa de Jonatas, o seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul. Você sabe que Saul era rei em Israel. Não existia rei pobre. O rei tinha muitas posses, tinha muitas terras. E ele diz aqui, olha, eu vou devolver a você todas as terras que eram do seu avô. Provavelmente Jonatas, como filho dele, tinha algumas terras que eram a quantidade inferior às terras que o seu pai, que era rei, tinha. Jonatas era príncipe, destinado a ser rei. Mas ele abriu mão disso porque Deus ungiu a Davi como rei. Saul queria matar Davi, Jonatas protegia. Por causa do propósito de Deus, Jonatas abriu mão da sua posição de ser rei para proteger o propósito de Deus e proteger Davi. E Davi diz, olha, todas as terras que eram do seu avô, que era rei em Israel, essas terras que eram do rei anterior, agora são de quem? Do rei atual, de Davi. Então Davi estava abrindo mão de coisas que eram dele para favorecer alguém sem importância na sociedade, alguém sem valor na sociedade, alguém sem nada que pudesse favorecê-lo. E ele diz, todas as terras pertenciam ao seu avô Saul, e você comerá sempre a minha mesa. Versículo 8, Mefibosete prostrou-se e disse, quem é teu servo para que te preocupes com um cão morto como eu? Então o rei convocou Ziba, servo de Saul, e disse-lhe, devolvi ao neto de Saul, o seu senhor, que Ziba servia a Saul, devolvi ao neto de Saul, teu senhor, tudo o que pertencia a ele e à família dele. Você e os seus filhos e os seus servos cultivarão a terra para ele. Ziba pensou que ia, eu vou dizer quem é, mas vou dizer, não tem valor não, é aleijado. Aí Saul chama ele e diz, olha, você, seus filhos e seus servos vão para a terra. Davi disse, você está ligado, foi um teste. Você, seus filhos e seus servos vão para a terra que agora é de Mefibosete, e vocês vão cultivar a terra para ele. Tudo que vocês produzirem lá vai ser dele. Se vai cultivar para ele, quer dizer que vai ser dele. Então tudo que vocês cultivarem vai ser para ele. Mas ele não vai para lá não. E ele não vai comer disso aí não. Ele vai comer na minha mesa, comigo. Como se fosse o meu filho. Aleluia. Versículo 12. Não, no 11 ainda. Então, no 10. Você e seus filhos, você, os seus servos, cultivarão a terra para ele. Você trará a colheita para que haja provisão na casa do neto do seu senhor. Mefibosete, porém, comerá sempre à minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Então alguém que era sem valor nenhum, agora ele tem 15 mais 20, você que é bom de geografia, 35, mais o próprio Ziba, 36. 36 pessoas agora trabalhando para ele, para produzir para ele. Então Ziba disse ao rei, o teu servo fará tudo que o rei, meu senhor, ordenou. Até porque não tenho outra opção. Tá? Entre parênteses na minha Bíblia aqui.
O rei mandou, acabou-se. Não tem vontade, não tem... Ele só está dizendo aqui, tá, a gente vai obedecer, mas não tem outra opção, não. Não obedecesse, o rei demitia. Né, a gente fala, cabeças vão rolar. Era literal na época. Quando rolava a cabeça, era literal. A espada passava e a cabeça rolava. Então é melhor obedecer. Assim, Mefibosete passou, no versículo 11. Assim Mefibosete passou a comer à mesa de Davi, como se fosse um dos filhos do rei. Mefibosete tinha um filho ainda jovem, chamado Mica. Todos os que moravam na casa de Ziba tornaram-se servos de Mefibosete. Então Mefibosete ainda tinha filho, né? Ele tinha problema nas pernas só. E ele tinha filho, né? Ele seguiu a sua linhagem. Versículo 13. Então Mefibosete, que era aleijado dos pés, foi morar em Jerusalém, pois passou a comer sempre à mesa do rei. Aleluia. Aqui a gente vê uma figura daquilo que aconteceria mais à frente conosco. Tudo que está na Bíblia, tudo que está no Antigo Testamento aponta para Jesus. E aponta para realidades espirituais que seriam cumpridas em Cristo. Às vezes a gente vê essas histórias, a gente, sim, mas o que é que isso tem a ver comigo? Tem tudo a ver com a gente. Porque isso está apontando para realidades espirituais que se cumpririam em Cristo. Você sabe que nós fomos criados em Deus, nós fomos formados e criados à sua imagem conforme a sua semelhança, como dito em Gênesis no capítulo 1, 26. Façamos, pois, o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais que rastejam sobre a terra. Então Deus criou o homem, colocou na terra, deu domínio sobre tudo, deu autoridade sobre tudo, e na viração do dia vinha ter comunhão com o homem continuamente. Então nós fomos criados em uma posição perfeita. Nós fomos criados em uma posição de imagem e semelhança de Deus, de uma comunhão perfeita e plena com Deus, e toda a nossa vida seria perfeita, se a gente não tivesse decidido. Mas eu não fiz nada. Mas você decidiu, porque você é descendência de Adão, e mesmo sem decidir, você nasceu, e quando você teve a oportunidade de ter a consciência, nós nos tornamos pecadores. Não é que a gente nasce como pecador, a gente nasce, e quando vem a consciência, a gente peca. Se tiver alguém aqui que nunca pecou, não levante a mão não, que você é mentiroso, se você disser que nunca pecou. Então, nós fomos criados nessa posição. Aqui a gente vê Mefibosete, alguém da família real, alguém que nasceu e estava destinado a ser, no mínimo, um príncipe, porque ele poderia se tornar rei, dependendo da linhagem de quem se tornasse rei, ele poderia ser rei, ou, no mínimo, príncipe. O pai dele, Jonatas, provavelmente seria o próximo rei em Israel. Por mais que Saul tivesse outros filhos, mas aquele que guerreava junto com ele, aquele que era um homem de Deus, era Jonatas. A Bíblia diz que Jonatas participou de batalha sozinho, e às vezes ele mais alguém, e ele venceu centenas de inimigos. Jonatas era um homem guiado por Deus, protegido por Deus, preparado e destinado de alguma forma a ser o próximo rei. Mas Deus rejeitou Saul por causa do que Saul fez. Então Jonatas, você concorda que Jonatas não tinha nada a ver com o que Saul fez? Saul pecou, Saul desobedeceu, quando ele sacrificou, ao invés de esperar que o sacerdote sacrificasse. A ideia de fazer sacrifício diante de Deus era algo destinado a sacerdotes. Mas a Bíblia diz que, movido pelas circunstâncias, porque o exército inimigo estava se aproximando, o exército dele começou a ficar angustiado com aquilo, e ele disse, cadê o sacerdote que não chega, cadê o profeta que não chega? Foi e sacrificou. Aí o profeta chegou e disse, olha, você desobedeceu ao Senhor. Se você tivesse obedecido hoje, sou eu que estou pregando, né? Os irmãos, eu estou tirando foto ali, pode olhar para mim. Então hoje o teu trono seria confirmado sobre Israel. Mas como você não fez isso, você foi rejeitado diante de Deus. Tem o Senhor, porém, porventura, mais prazer em sacrifícios do que se lhe obedeça? Melhor é obedecer do que sacrificar. É nesse contexto que está dito isso. Se Deus rejeitou Saul, aí Deus mandou o seu profeta, Samuel, e ungiu um dos filhos de Jessé, que foi Davi, homem segundo o coração de Deus. Homem que não tinha nenhuma postura ou tamanho físico para ser rei em Israel, porque o rei ia à frente das batalhas, então
precisava ser alguém forte, ser alguém grande, e ele não era, mas Deus o ungiu. E Deus diz através do seu profeta, disse, olha, não atente para a sua aparência ou para a sua estatura, porque Deus não vê como o homem vê, Deus vê o coração. Então Deus levantou Saul, Deus levantou Davi, mas Saul, ele não queria que Davi fosse rei, porque isso significava que ele deixaria de ser rei. Mas Deus o tinha rejeitado. Ei, não adianta a gente forçar naquilo que Deus não quer que a gente faça. Não adianta a gente tentar com a nossa própria força abrir as portas que Deus não quer que sejam abertas. A gente deve confiar em Deus, confiar na sua direção e confiar na sua provisão. Saul desobedeceu, Jonatas perdeu o acesso ao trono que ele teria, e o seu filho, Mefibosete, sempre no contexto de guerra lá, quando um rei ele era morto, o que acontecia? Toda a família dele era morta também. Porque o que é que o novo rei não queria? Que ninguém da família se levantasse para tentar matar o rei e tomar o trono de volta. Então matava todo mundo. Quando morreu Saul e morreu Jonatas, chegou a notícia na casa dele, para a família dele. Então a ama dele, a que cuidava de Mefibosete, correu com ele. Nisso que ela estava correndo, Mefibosete caiu e quebrou as pernas. Naquele tempo não tinha cirurgia, não tinha os tratamentos que nós temos hoje, e quebrar uma perna significava que a pessoa iria ficar deficiente para o resto da vida. Os ossos iriam se calcificar de forma errada e ficaria aleijado. Então foi isso que aconteceu. Alguém que seria criado na casa do rei, alguém que iria viver como filho do rei, como descendente do rei, agora foi para uma terra sem provisão. Agora foi para uma terra onde as coisas não aconteciam como ele era acostumado a ver acontecer. Ter toda a provisão, ter toda a proteção, vocês dois, eu vou pedir para vocês, o povo só quer olhar para vocês. Vocês são mais bonitos que eu. Então, ele perdeu aquilo que era destinado para ele. Você entende que lá no Éden, a gente perdeu aquilo que era destinado para a gente. A gente foi criado em uma posição perfeita, em algo pleno diante de Deus. E a gente perdeu por causa das nossas escolhas, porque Adão e Eva decidiram desobedecer a Deus. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, na sua infinita graça, pronto para nos dar aquilo que a gente não fez por merecer. E a gente ficou como esse cão morto, longe de Deus, separados da vida de Deus, dominados pelo pecado, dominados por uma vida sem provisão, sem direção, sem nada que viesse da parte de Deus. E a gente estava naquele lugar de perdição, naquele lugar de domínio do pecado. Mas Deus enviou o seu Filho Jesus para morrer por nós, para pagar o preço do nosso lugar e para nos resgatar de um lugar sem palavra, de um lugar sem provisão, de um lugar sem pastagem e nos levar para um lugar de proteção, para um lugar de provisão, para um lugar de amor, providenciado em Cristo naquela cruz. Só que o que é que eu quero trazer para você hoje? Uma ideia de uma nova realidade, de uma nova criação em Cristo. Porque imagine Mefibosete, com 5 anos isso aconteceu. Então ele, até os 5 anos, tinha de tudo. A partir dos 5 anos não tinha mais nada. A partir dos 5 anos tinha que se esconder, para que não matassem ele. Tinha que se esconder, para que o resto que ele tinha, que era só a sua vida, não fosse tirada. Ele cresceu provavelmente ouvindo as histórias do seu pai. Olha, o seu pai era um grande guerreiro. Olha, o seu pai era um homem de Deus. Olha, o seu avô, ele venceu tais batalhas. Isso aconteceu, aquilo aconteceu. Deus, ele era com o seu pai. Deus, ele fez com que isso acontecesse. E ele começa a crescer. Imagine, entra na história comigo. Ele é adolescente agora, olha para si mesmo, aleijado, morando em um lugar que não tinha nada, que não tinha provisão, que não tinha pastagem, que não tinha perspectiva de mudança nenhuma de vida. E ele está crescendo naquele lugar e pensando, como poderia ser se eu tivesse permanecido com o meu pai? Como poderia ser se o meu pai não tivesse morrido? Como poderia ser se eu não tivesse sido tirado da família real, da casa real, do lugar de provisão? Como poderia ser? E sabe que nós, de alguma forma, vivemos assim quando nós estamos no mundo. Por que eu passo por isso? Por que eu passo por aquilo? Como poderia ser se o pecado não me dominasse? Por mais que a gente não tenha essa consciência plena,
Mas às vezes a gente pensa, rapaz, se Adão e Eva não tivessem pecado lá, eu não estava passando por isso que eu estou passando aqui. Eu não estaria passando por esses problemas que eu estou passando aqui. Se eu pudesse dar uma pisa em Adão, eu dava uma pisa em Adão por ele ter feito aquilo. Se eu pudesse, eu voltava no tempo e dizia, não coma não desse fruto não. Mas Deus tinha dito a ele, não coma não. Se ele não obedeceu a Deus, ele ia obedecer a gente. Se a gente voltasse no tempo. Não ia adiantar não. E a gente fica pensando, como poderia ser a minha vida? Como poderia ser a minha história? Ei, mas deixa eu te dizer, Deus, ele foi lá. Ele tirou você de um lamaçal de pecado através do seu filho. Ele tirou você de uma terra de improdutividade e disse, agora você é o meu filho. O meu filho amado, agora você pode sentar na mesa comigo. Agora você pode comer na mesa comigo. O lugar de vergonha passou. O tempo de improdutividade acabou. E você pode viver agora como um filho de um rei. Mas qual é o problema? A gente está vivendo agora como um filho de um rei. Mas às vezes a gente tem uma mentalidade, como se a gente ainda vivesse em Lodebar. Como se a gente não fosse merecedor das coisas que Deus tem para nos dar. Ei, nós somos merecedores, não é por causa do que a gente fez, não. É por causa da bondade dele. É por causa do que ele fez. É por causa do preço que Jesus pagou. Agora imagina, Mefibosete, vivendo na casa do rei, comendo na mesa do rei todos os dias. E chega lá, vamos jantar agora. Quem jantava, quem tomava as refeições à mesa do rei? Seus filhos e os seus valentes. Alguns dos melhores do seu exército viviam lá, sentavam lá à mesa. Então chega Salomão, o homem mais sábio que já existiu sobre a terra. A Bíblia diz que nem antes nem depois dele, ninguém teve a sabedoria que ele tem. Estima-se também que ele deve ter sido um dos homens mais ricos que já existiu também. Claro que ele ainda não estava nesse lugar, mas eu imagino que ele era alguém que se destacava. E Deus o havia escolhido para ser rei depois de Davi. Senta à mesa, Absalão. A Bíblia diz que dos pés à cabeça ele não tinha um defeito. Era alguém bonito que nem eu. Então alguém perfeito. E os valentes de Davi. Certa vez Davi estava com sede. Disse era bom a água daquele lugar lá. Só que aquele lugar lá era cercado pelo exército inimigo. Os valentes ouviram e disseram, o rei quer água daquele lugar, vamos lá. Foi lá, matou quem tinha de matar do exército inimigo, pegou água e trouxe para o rei. Imagina a lealdade que essas pessoas tinham por Davi. E imagina a gratidão que Davi tinha por essas pessoas. Sentados à mesa. Vamos comer? Davi, não, espera, tem mais alguém para chegar. Aí chega Mefibosete. Talvez ainda um pouco cabisbaixo, assustado com aquele lugar, assustado com tanta grandiosidade, ele não foi acostumado com aquilo. As memórias que ele tinha dos 4 anos de idade se perderam com o tempo. Já era adulto, casado, com filho, viveu numa terra de improdutividade. Agora ele chega e parece que tudo isso é bom demais para ele. Parece que ele não é merecedor disso. Não, deixa eu sentar lá com os empregados. Não, você é como se fosse meu filho. Sente aqui, por causa da aliança que eu tenho com o seu pai. Ei, meu irmão, a gente tem que se enxergar como Deus nos enxerga, seus filhos. Mas o que eu fiz para ser filho? Eu recebi Jesus, que é filho, que morreu, pagou o preço no meu lugar e no teu lugar, e nos fez filhos, assentados à mesa do rei. Ei, você vai viver aquilo que Deus te chamou para viver, se você tiver fé no que Deus fez por você. Nós temos uma mesa perante o Rei dos Reis, que nós podemos nos sentar, que nós podemos desfrutar da sua companhia, da sua ajuda, do seu auxílio. O próprio Espírito de Deus veio habitar dentro de nós. Não se veja menor do que Deus te vê. Não se veja com impossibilidades. Eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, eu não posso chegar lá, eu não posso acessar aquele lugar. Esse emprego é bom demais para mim. Muda a tua visão e passa a se ver na visão que Deus te vê. Aleluia! Lá em Efésios, no capítulo 2, versículo 1, eu vou pedir para projetar na versão ARA. Efésios 2, 1 vai trazer essa realidade para a nossa vida espiritual, que vai refletir na nossa vida natural. A gente não pode diferenciar a nossa vida espiritual da nossa vida natural. Porque a nossa vida natural é um reflexo da nossa vida espiritual.
tudo que nós temos, tudo que nós acessamos, tudo que nós vivemos, é porque primeiro foi providenciado para nós no reino espiritual. Nós somos um espírito, nós não somos um corpo, nós apenas habitamos aqui. Então as realidades espirituais, elas vão ser superiores às realidades naturais. A Bíblia diz, não atentando nós nas coisas que se veem, porque são passageiras, mas nas que se não veem, porque são eternas. Aqui em Efésios capítulo 2, versículo 1, vai dizer, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, diga rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos nos nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Ele diz que é por causa do grande amor com que nos amou. Ei, não foi nada que você fez, não foi nada que eu fiz, não foi nada que nós fizemos, que fez com que ele nos amasse. Foi por causa do grande amor com que ele nos amou. Nada que nós tenhamos feito pode ter mudado a nossa posição, mas o que ele fez mudou para sempre a nossa posição, a nossa vida, a nossa realidade e a nossa identidade foi transformada por causa do que ele fez. Versículo 5, e estando nós mortos nos nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Sabe quando a gente recebe Jesus como Senhor da nossa vida? A Bíblia diz que nós somos batizados em Cristo, na morte pelo batismo. E não está falando do batismo nas águas, é o batismo do novo nascimento. O que é batismo? Ser posto para dentro de. Então na água, você é posto para dentro da água e você é tirado de dentro da água. Essa parte, segunda parte é importante também. Você tem que sair dentro da água. Você é colocado lá e você é tirado de lá. O que simboliza, o que reflete de forma visível e exterior aquilo que aconteceu no nosso interior. A gente morreu para o mundo e a gente passa a viver para Deus a partir de agora como novas criaturas. Nós fomos sepultados com Cristo e se com Cristo nós morremos, com Cristo também nós ressuscitamos. Isso são realidades da nossa nova criação em Cristo. Ele está dizendo, olha, para que possam ver nos séculos vindouros a riqueza da graça de Deus para conosco. A riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Versículo 8, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Nós fomos criados em Cristo para as boas obras. E essas boas obras não são apenas obras sociais, ajudar os pobres, ajudar os necessitados. Tudo isso faz parte da nossa nova natureza. Mas não é disso especificamente que se está falando. Quando a gente vai ver em Tiago, Tiago vai dizer sobre a fé sem obras ser morta. E ele vai dizer, me mostra a tua fé e eu te mostro as minhas obras. Aí a gente pensa, então eu tenho que ter fé e eu tenho que fazer obras sociais. Eu preciso fazer projetos sociais. Mas quando a gente vai ver no contexto, Tiago fala de Raabe, por exemplo, que pela fé protegeu os espias. A gente vê uma atitude. Quais são as obras que são faladas? São atitudes correspondentes com quem crê nas promessas. Ou seja, a fé tem uma visão, diga visão. A fé tem uma confissão, diga confissão. E a fé tem uma ação, diga ação. Então a fé tem uma visão, tem uma confissão e tem uma ação. Para eu viver pela fé, eu tenho que primeiro ver pela fé aquilo que Deus já providenciou para mim em Cristo.
Eu tenho que ver além da realidade natural. Eu tenho que ver além daquilo que os meus olhos podem ver, daquilo que as minhas mãos podem tocar, daquilo que o meu nariz pode sentir ou perceber do ambiente. Mas eu tenho que entender, Deus ele já disse, ele falou, ele é suficiente e a realidade que ele disse para a minha vida é maior do que a realidade que eu consigo ver. Aleluia. Eu me empolgo com essa palavra, eu quero... Ei, meu irmão, o que ele tem para você não é pequeno, não é falho, não é pouco, não é, ele não te vê como o homem vê, ele não te vê na tua incapacidade, mas nós temos que nos ver de acordo com o que ele nos vê, para que a gente possa viver o que ele tem para nós. Lá em Números, a gente vê quando Moisés chamou 12 espias, um príncipe em cada uma das 12 tribos, que Deus disse, olha, manda eles irem olhar a terra que eu dei a vocês. Só que esse eu dei a vocês, a terra estava habitada e tinha gigantes. Mas Deus disse que já tinha dado. Então, aquilo que Deus falou para você, geralmente você olha para lá e não está disponível para você ainda. Deus te fala de um casamento abençoado, às vezes você olha e você vê um casamento destruído. Deus te fala de filhos, de uma posteridade abençoada. E você olha e você vê filhos que estão no alcoolismo. Às vezes você vê um marido que é difícil de você ver uma transformação, a mulher que é difícil de ver uma transformação. Você vê uma condição financeira que te diz, você não pode comprar isso, você não pode acessar isso, você não pode chegar àquilo. Mas Deus te disse que através da riqueza, da pobreza de Jesus, nós fomos feitos ricos. Ele nos substituiu. Isso é uma riqueza espiritual que vai se refletir numa riqueza natural. E ele disse, olha, vai lá, manda eles olharem a terra que eu dei a vocês. Eles vão, olham a terra e voltam. Moisés, a terra é boa, terra mana leite e mel. Era 2 homens para carregar um cacho de uva. Imagina o tamanho do cacho de uva. É grande a terra. As coisas são magníficas, do jeitinho que Deus falou. Mas, aí é onde começa a incredulidade. Sabe a incredulidade? Eu olhar o natural e eu dizer o que o natural está me mostrando. E não dizer o que o espiritual está me mostrando. E não dizer aquilo que Deus está me mostrando. Ei, nós não fomos chamados para falar aquilo que as circunstâncias mostram. Nós fomos chamados para falar aquilo que Deus mostra, aquilo que Deus prometeu, aquilo que Deus falou a nosso respeito. E eles vieram, olha, mas... Ei, quantas vezes você deixou o mas te parar? Eu saí daquele culto, eu saí animado, o pastor estava empolgado, pregou, falou de fé, agora vai. Mas eu cheguei no meu trabalho e o meu chefe continuava lá. Eu pensei que depois do culto de ontem, quando eu chegasse, ia ter um outro chefe. Eu pensei que eu chegasse lá, o chefe ia dizer, agora você vai ganhar 5 vezes mais do que o que você ganhava. Eu pensei que agora, ei, amanhã você vai chegar no seu trabalho e provavelmente tudo vai estar do mesmo jeito, naturalmente falando. Mas espiritualmente falando, se você receber essa palavra, coisas serão transformadas. E aquilo que é transformado no reino espiritual vai se refletir no reino natural. E eles foram, mas lá tem gigante. Eles são muito grandes. E a gente era como gafanhoto aos olhos deles. E assim também éramos aos nossos próprios olhos. Ei, sabe qual é a realidade? Eles não eram gafanhotos aos olhos deles, dos gigantes. Eles eram gafanhotos aos próprios olhos. Do jeito que você se vê, você acha que os outros te veem. Eu até mencionei isso aqui, fizeram um estudo, um estudo social. Colocaram algumas pessoas para participarem de entrevista de emprego. E fizeram uma maquiagem de uma cicatriz no rosto. E antes de entrarem para a entrevista, foram lá e disseram, olha, a gente vai retocar essa maquiagem para ficar o efeito mais real. Só que ao invés de retocar, tiraram a maquiagem de cicatriz. As pessoas entraram para a entrevista sem nenhuma cicatriz, com o rosto normal. E a maioria delas, mais de 80%, se não me engano, disseram que perceberam preconceito do entrevistador sobre elas, por causa da cicatriz. Cicatriz que só existia na mente delas. Então, o jeito que a gente se vê, a gente imagina, o outro está me vendo assim. Ah, esse ambiente não é para mim não. E está todo mundo percebendo que eu não faço parte desse ambiente. Ei,
Ninguém está nem ligando. Muita gente nem percebeu. Essa loja aqui no shopping, eu não vou nem entrar nela porque ela não é para mim não. Ei, não paga para entrar em loja de shopping não. O que é que isso tem a ver? Isso tem a ver com entendimento de identidade. Eu não estou falando de roupa de marca, nem nada sobre isso não. Eu estou falando que tem gente que tem medo de entrar numa loja porque ele não se vê merecedor de fazer parte daquele ambiente. E eles disseram, olha, eles viam a gente como gafanhotos. A gente também se via assim. Aí Josué e Caleb levantam e dizem, eia! E fizeram calar todo o povo. E subamos animosamente. E vamos possuir a terra que o Senhor nos deu. Nós os rasgaremos como pão. Sabe, meu irmão, Josué e Caleb viram a mesma coisa no reino natural. Mas eles olharam, existe uma realidade espiritual que sobrepõe a realidade natural. E por mais que aos nossos olhos a gente não possa vencê-los, mas o Deus que prometeu, Ele é fiel para cumprir. O Deus que prometeu, Ele paga a conta. O Deus que aponta, Ele paga a conta, meu irmão. Ei, para de se ver, para de ver os lugares, ver as possibilidades de acordo com a tua conta bancária, de acordo com o teu emprego, veja de acordo com o que Deus te vê. E quando você se vê como Deus te vê, Deus te coloca no lugar que Ele quer, no lugar que Ele tem para a tua vida. Sabe, esse tipo de mentalidade de eu não posso, de pobre de mim, coitado de mim, isso não é para mim. Isso impede o povo de Deus, muitas vezes, de viver aquilo que Deus tem para eles. De viver as promessas, de viver a abundância, de viver o crescimento. Aí o mais religioso vai dizer, porque esse evangelho de hoje, essa teologia da prosperidade, só quer falar disso, só quer falar de triunfalismo, disso, daquilo outro. Ei, meu irmão, essa falta de visão sobre prosperidade, sobre a abundância que vem de Deus, faz com que igrejas não cresçam, igrejas não aumentem, que não se expandam, porque o terreno aqui do lado, que é nosso, a pessoa que tem o documento no nome dele, talvez nem saiba, mas é nosso. A casa do lado, que é nossa, esse quarteirão que é nosso. Nenhum deles aceita a oração até agora como pagamento. Pode ser que Deus fale com eles e amanhã ele diga, ore por mim e tome que é seu. Mas até o momento eles não aceitam. Até o momento eles querem dinheiro. Mas se eu olho e vejo, é uma igrejinha, não dá pra gente igrejinha nada, é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade, do Deus que é dono do ouro e da prata. Eu não me vejo pequeno, eu não vejo essa igreja pequena, eu não vejo o Janga como um bairro inferior. E a gente declara isso há anos. E agora eu estou no Recife, estou no trabalho, quando se fala de orla, a orla do Janga é a melhor hoje da região metropolitana do Recife. É um lugar para ir com a família, é um lugar tranquilo, é um lugar bonito, é um lugar bom. Ei, a gente já declarava isso antes que as outras pessoas pudessem ver. Já tinha uma igreja aqui que declarava, o Janga é do Senhor, o Janga vai crescer, o Janga vai prosperar, estabelecimentos comerciais vão chegar nesse lugar. E deixa eu continuar te dizendo, não vai ter tráfico dominando nenhuma comunidade no Janga. Ou se converte ou se muda, porque o poder de Deus está nesse lugar. Nós vamos entrar nas comunidades com projetos sociais, pregando Jesus, gerando transformação em Jesus. E não vai ter lugar dominado por criminalidade, porque o nome do Senhor faz a diferença. Você vai ver essa igreja crescer, você vai ver essa igreja prosperar, você vai ver as coisas chegando, você vai ver novos equipamentos de som chegando, você vai ver novos equipamentos de mídia chegando, novas câmeras chegando de altíssima qualidade, você vai ver cultos internacionais, você vai ver gente em outros países assistindo os cultos dessa igreja, você vai ver essa igreja investindo em missões, mandando pessoas para fora do Brasil, abrindo obras fora do Brasil, e nós vamos chegar na Europa, nós vamos para países da América do Sul. Sabe, porque Deus falou, Deus prometeu e Ele paga a conta. O Deus que aponta paga a conta. Sabe, nenhuma impossibilidade vai nos parar. Nenhum relatório natural vai nos parar. E eu não preciso de ajuda de político para isso. Eu preciso da graça de Deus. Eu preciso da graça de Deus. Se precisar de político, Deus levanta. Deus toca o coração e faz com que nos favoreça. A gente não está aqui para mendigar nada de político nenhum, não. Nós temos o Deus que é suficiente. Sabe, aí tem gente que quer se vender.
Aí quer se vender por influência de alguém, pelo nome de alguém, pela ajuda de alguém. Ei, eu já tenho a ajuda do Espírito Santo. E quem precisar me favorecer, vai me favorecer por causa da ajuda do Espírito Santo. Quem precisar te favorecer, vai te favorecer por causa da ajuda do Espírito Santo. Sabe, ele pode levantar o teu nome, fazer teu nome ser falado em círculos que você nunca entrou, para te favorecer. Porque Ele é Deus, Ele é Deus. E você merece por causa do que Jesus fez. Não é por causa do que você fez. E eu sei que uma mentalidade religiosa, ela tem dificuldade para receber essa palavra. Ah não, que história de merecer, que história de merecedor. Ei, eu sou merecedor por causa de Cristo, não foi por causa do que eu fiz. Imagina o Mefibosete dizer, ei, eu não sou merecedor de estar nesse lugar não, eu quero voltar para Lodebar. A gente ia dizer, olha aqui, pessoa desinteligente. Como é que o rei está favorecendo ele, e ele quer voltar para Lodebar, e ele quer dizer que não é merecedor disso, e ele quer dizer que não pode sentar nessa mesa. E a gente, quantas vezes a gente faz isso? Ei, isso aqui não é para mim não, eu não sou merecedor disso não. Ei, você entende que Mefibosete não fez nada para merecer? Louvor pode vir. Mefibosete não fez nada, foi por causa do que o pai dele fez. Foi por causa de quem o pai dele era. Ei, não é por causa do que você fez, não, é por causa do que o seu pai fez. Enviando o seu filho Jesus para morrer por mim e por você. Não é por causa do preço que eu paguei, é por causa do preço que ele pagou. E o preço que ele pagou é suficiente, amado. Quando eu fico me colocando para baixo, eu digo, ei, Jesus, o preço que o Senhor pagou não foi suficiente. Quando eu fico dizendo, não é para mim, eu digo, ei Jesus, o preço não foi suficiente. E deixa eu dizer para você, foi suficiente. Está pago, está pago, está pago. E deixa eu te dizer, aqueles 10 homens que voltaram da terra dizendo, os gigantes são muito grandes, eles não entraram na terra. Mas Josué e Caleb entraram na terra com as suas famílias. E mais de 40 anos depois, que começaram a peregrinação pelo deserto, eles chegaram lá e disseram, tal qual é a nossa força hoje, é a mesma força que a gente tinha 40 anos atrás. Ei, o Senhor te fortalece, o Senhor te levanta, o Espírito te vivifica. Ei, para de se chamar de velho, para de dizer que já passou do tempo. O que Deus tem para você não está atrasado. Continua de pé, continua valendo. As promessas continuam valendo. E de um dia para o outro, Deus pode mudar tudo na tua vida. Deus pode mudar tudo na tua história. Permanece na fé. Permanece crendo. E essa mesma provisão de graça para socorro, para abundância, para recurso, para salvação, é a mesma provisão de graça para a libertação na tua vida, para a transformação, para a santidade. Ei, você não foi chamado para estar sendo massacrado pelo diabo nem pelo pecado. Ah, eu não consigo vencer isso, eu não consigo vencer esse vício, eu não consigo vencer esse pecado. Existe provisão e ela já foi providenciada para mim e para você na cruz. Não fique dizendo que Satanás domina a sua vida ou que o pecado domina a sua vida, porque Jesus já venceu isso naquela cruz. Sabe, meu irmão, é chegado um tempo do povo de Deus se levantar em fé, se levantar em ousadia, declarando como Deus declara. Eu criei, por isso falei, nós cremos, por isso também falamos. Se alguém disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Ei, não basta eu dizer, eu creio, eu preciso declarar conforme a palavra. O que é que você tem declarado sobre as tuas finanças? O que é que você tem declarado sobre a tua família? O que é que você tem declarado sobre os teus filhos? Eu tenho colocado as mãos na barriga de Adriana e declarado palavras sobre o meu filho que está sendo gerado ali. Sendo gerado debaixo de palavras. Nós oramos, nós declaramos a palavra, nós fazemos confissões de fé sobre ele. Será um grande homem de Deus nessa terra. Adriana foi para uma conferência. Chegou uma profeta lá que nem conhece, nem sabe se é menino, se é menina. O seu filho será um profeta às nações. Desde o ventre ele está sendo preparado para um chamado. Ei, o meu filho, ele vai começar
Ele vai começar de onde eu parei. E eu nem parei ainda. Tem muito para fazer. Mas é daqui para cima. Sabe, os nossos filhos serão maiores em tudo do que nós. Viverão aquilo que coisa que a gente sonhou, que a gente não alcançou, os nossos filhos viverão. Ei, a próxima geração será mais poderosa na terra do que essa. Eu creio numa juventude forte, numa juventude ativa, numa juventude afogueada, cheia de Deus, se levantando cada vez mais. Ei, não vão ser shows que vão encher lugares aqui no Janga. Serão cultos, serão cruzadas, serão louvores, serão eventos evangelísticos, onde milagres vão acontecer nessa igreja, milagres vão acontecer na tua casa, milagres vão acontecer no teu trabalho. Ei, sabe, existe um espírito da fé. Um espírito da fé que a Bíblia fala. Não é um espírito em si, é uma forma. Sabe quando alguém está fazendo um trabalho e você diz para ela: rapaz, tu já pegou o espírito da coisa, tu já pegou a forma de fazer, tu já pegou a visão, tu já pegou como deve ser. Ei, existe um espírito da fé. Existe uma forma de ser da fé. Existe uma forma de falar da fé. Existe uma forma de andar na fé. A gente tem que ter esse espírito da fé. Eu creio, por isso falei. 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 Ei, declara palavras sobre a tua casa. Qual é a tua lista de confissões de fé? Qual é a tua lista de palavras? Porque a circunstância ela vai falar com você, mas você tem que falar mais alto do que ela. Qual resposta você vai dar aos gigantes que se levantam? Josué e Caleb disseram: a gente vai rasgar eles como pão. Quando você olha para os gigantes, você tem que enxergar um pão sendo rasgado. Bota um queijinho por cima, um fiozinho de azeite e bota na airfryer. Eu não sou canibal, não. Ei, o gigante é o que está tentando te impedir de chegar no teu propósito. Ei, rasga ele como pão. Qual é o rei da selva? Não fale Tarzan, não, viu? Nem Jorge, o rei da floresta. Considerado o rei da selva, o leão. Mas sabia que o leão não é o maior? Já viu o leão perto do elefante? Já viu o leão perto do búfalo? Perto do hipopótamo? Inclusive, sabia que o animal que mais mata no mundo é o hipopótamo? Já viu o leão perto de todos esses animais que são mais fortes? O elefante é extremamente inteligente. Tem uma memória fenomenal. O macaco é muito inteligente. Inteligente, né? Comparado a animais, né? Obviamente, não a nós. Que não somos animais. Somos imagem e semelhança de Deus, e Deus não é animal. Não, a gente é animal, como é? Animal racional. Que, mano, é animal? Se tu quiser ser, vá ser seu animal. Eu não. Eu sou filho de Deus, imagem e semelhança de Deus vivo. Não, mas no colégio disseram, mas na Bíblia disseram que eu sou imagem e semelhança de Deus. Aí o leão olha para o elefante. E o elefante olha de volta para o leão. Só que o leão olha para o elefante, comida. O leão olha para o elefante. Quer dizer, o elefante olha para o leão, predador. Eu tenho que correr. Aí tem alguns casos, eu já vi alguns casos de animal até menor, ou tamanho equivalente de leão. E o leão vem atacar. E o animal se vira para o leão e encara. Chega mais dois e o leão corre. Porque parece que num ímpeto ali pela vida, ele diz: que conversa, rapaz. E vai, vira para o leão. E o leão mais forte, mais rápido. Mas o que é que faz a diferença no leão para outros animais? A visão dele. Ele diz: eu estou aqui para dominar. Vai ver a imagem do leão, como ele anda. Parece um rei mesmo, ele uma imponência assim. E tem uma postura diferente.
E meu irmão, filho de Deus tem que ter uma postura diferente. Tem que ter um jeito de andar diferente. Ele nos deu essa terra para dominar, para possuir, para desfazer as obras do diabo. Só que o diabo está lá brincando, dominando, enquanto tem crente com medo do diabo. Eu estava dando uma aula do Rema essa semana. Aí eu fui dar um exemplo que eu falo de autoridade. Eu entreguei isso aqui a uma pessoa, já dei aqui na igreja algumas vezes. Como Deus entregando autoridade ao homem. Aí o homem vai e entrega ao diabo. Aí para eu não dizer que um aluno era o diabo, aí eu disse, aí você foi e entregou ao diabo, que está sentado aqui na cadeira vazia, porque é melhor a cadeira ser o diabo do que outra pessoa. O aluno ficar com raiva. Aí já, misericórdia. Só faltou se benzer. Misericórdia por quê? Se o diabo sentar do meu lado, ele não vai aguentar ficar do meu lado por causa do fogo, da glória de Deus que está na minha vida. E meu irmão, a gente quer se ver menor que o diabo. A gente quer se ver mais fraco, mais impossível, impossibilitado. Ei, Deus, Ele veio habitar dentro de você. E nós fomos sepultados com Cristo. E nós fomos ressuscitados com Cristo. E nós fomos postos para dentro de Cristo. Quando a gente morreu com Ele e a gente ressuscitou com Ele, a gente foi revestido de Cristo. A Bíblia diz que nós nos revestimos dele. Você já viu alguém em festa infantil ou alguma coisa vestido de Homem-Aranha, de Batman? Tem aqueles, como é, aqueles eventos que cada um vai de um cosplay, né? Túlio participa desse negócio aí. Vai de Homem-Aranha, cosplay. Aí cada um vestido. Tu não sabe nem quem é a pessoa. Por quê? Porque tu tá vendo ali o personagem, que ele tá revestido do personagem. Aí eu não fui pra Disney ainda não, mas eu vou. Tem umas montanhas russas lá que são massa. Eu não vou pra ver Mickey não, é pra ver nas montanhas russas lá. Aí eu vejo os adultos que vão. Eu vou levar o menino, levar meu filho, eu vou levar Lucas pra lá. Aí eu vou na Disney. Aí o adulto chega na Disney. Aí de noite, quando anoitece, tem um show de fogos lá nos castelos da Disney lá. Aí tá os machos bem lá. Não chore não. Eu vou tirar onda pelo resto da vida, eu vou você chorando. Aí vem o Mickey. Aí eu tô lá com o Lucas. Vamos lá, Lucas, tira uma foto com o Mickey. Aí eu chego e... Mickey, tira uma foto com o Lucas. Aí Mickey... Vai, tira uma foto com o Lucas. Ei, o cara não chega, o adulto não chega. Ei, irmão, olha, tira uma foto com meu filho aí. Não, o cara vai e chama de Mickey. Ei, Mickey. Ei, Minnie. Aí ela vem Minnie. Eu vi uma foto de uma Minnie no intervalo, uma filmagem. No intervalo desse, tirou o coisa e era um velho fumando. Aí chega a gente, ô Minnie. Por quê? Porque eu não sei quem está dentro, eu não quero saber quem está dentro, eu sei quem ele está representando. Não vá chorar lá não. Ei, meu irmão, quando o diabo olha para você, quando as circunstâncias olham para você, quando as impossibilidades olham para você, elas não veem você, elas veem Cristo que está te revestindo, que está te cobrindo, que está te protegendo. Ei, quando o diabo tenta te resistir, ele não vê você, ele vê Cristo. Ei, mas para eu viver isso, eu tenho que ver Cristo em mim. Não para de se olhar no espelho e ver você. Veja Cristo quando você se olhar no espelho. Pare de olhar no espelho e ver a sua história. Veja a história de Jesus, que ressuscitou e que subiu e que está assentado à destra de Deus. E que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Vamos ficar de pé? Eu estou um rapazinho, ó, só passei 5 minutos do tempo. Estou crescendo. Sabe, meu irmão,
Para de se ver como coitado. Para de deixar o diabo te massacrar. Para de dizer que isso é bom demais para você. Deus está levantando empresários aqui dentro. Deus está levantando pessoas que vão ocupar os mais diversos cargos e funções na comunidade, na sociedade, e vão fazer a diferença. Tinha um advogado há alguns anos, numa igreja, e ele estava sentado e falando com Deus: Senhor, eu vou fazer o que da minha vida? O que é que eu vou ser? O que é que eu vou fazer de relevante na minha vida? E aí alguém se levanta e diz: leis no Brasil vão ser mudadas por causa de você. Você vai fazer diferença na história desse país. Passa o tempo, esse advogado é indicado para uma função no Supremo Tribunal Federal. E esse advogado é pastor também, o nome dele é André. Pastor da Igreja Presbiteriana em Pinheiros. André Mendonça. Os maiores casos de corrupção hoje do Brasil estão na mão dele. Era só uma pessoa comum. Foi para um lugar e por sorteio algumas coisas caíram na mão dele. Sabe, eu não estou falando aqui de política, de posição. Eu estou falando de uma palavra de Deus que foi liberada para uma pessoa. E uma pessoa assumiu uma função. E essa função está julgando alguns dos maiores casos de corrupção do país. Ei, meu irmão, o que é que Deus pode fazer com você? Onde é que Deus pode te levar? Qual porta Deus pode abrir para você? Mas não emproste a tua boca ao diabo, não. Ah, porque nada dá certo. Não, porque a minha casa é assim, porque a minha família é assim. A gente terminar um culto como esse e chega para mim para murmurar. Ainda bem que eu sou cheio do Espírito. Meu irmão, não empreste a tua boca ao diabo. Pelo espírito da fé, quando ninguém via, Davi estava cuidando das ovelhas do pai. Davi, destinado a ser rei, mas por muito tempo sem ninguém ver. Ei, não importa se ninguém está te vendo, Deus te vê. E o teu destino profético vai se cumprir. Davi lá, cuidando das ovelhas do pai. Chega um leão. O leão. A gente vê na televisão, parece que é um cachorro, né? Meu amigo, um leão é gigante. A pata do leão deve dar 3 da minha cabeça. E olha que a minha cabeça é grande. Aí o leão aparece. Davi mata o leão para proteger as ovelhas. Depois um urso aparece. Davi mata o urso para proteger as ovelhas. Depois o gigante aparece. Ei, quem de vocês aí pode vir me enfrentar? Aí Davi disse: oxi, é o que, macho? Eu criado no Nordeste, eu criado no lixo, vou perder pra basculha? Ei, menino, quem és tu? Quem é esse incircunciso? Ou seja, que não faz parte da aliança. Quem é esse que não tem a circuncisão? Que ousa afrontar o exército do Deus vivo? Vai lá, pega, afunda uma pedra lisa aí, zoom, na cabeça do gigante. Foi até um barulho lá atrás. Cabeça do gigante, o gigante caiu. Matou o gigante com a pedra? Matou não. Ó, a aulinha do departamento infantil com o tio Gui. Davi não matou o gigante com a pedra. Davi foi lá, pegou a espada do gigante e cortou a cabeça do gigante com a espada dele. Ei, meu irmão, te preocupa não. O que pessoas têm usado para te ferir,
Deus pode usar para levantar o teu nome. E o nome de Davi foi levantado ali. O matador de gigantes. Ei, não seja derrotado pelos gigantes, seja conhecido como um matador de gigantes. Por causa da fé, por causa do espírito da fé. Pelo espírito da fé, Davi venceu o urso e o leão. E no poder de Deus, fez o seu gigante ir ao chão. Pelo espírito da fé, Abrão se tornou pai de multidões. E no poder de Deus, Sarai se tornou mãe de nações. Se as circunstâncias disser que eu não vou conseguir, eu digo não, eu creio no que Deus prometeu. Se as pressões se levantarem pra me interromper, pelo espírito da fé, eu faço acontecer. E eu pego o que é meu, agarro o que é meu, tudo que Cristo já me deu pela fé. Eu pego, agarro e pego. E eu pego o que é meu, agarro o que é meu, tudo que Cristo já me deu pela fé. Eu pego, agarro e pego. Pego a vida, pego a cura, pelo espírito da fé. Agarro o que é meu, pego as riquezas, pego as bênçãos, pelo espírito da fé. Eu pego a vida, pego a cura, pelo espírito da fé. Agarro o que é meu, pego as riquezas, pego as bênçãos, pelo espírito da fé. E eu pego a vida, pego a cura, pelo espírito da fé. Pego as riquezas, pego as bênçãos, pelo espírito da fé. Agarro o que é meu, e eu pego o que é meu. Agarro o que é meu, tudo que Cristo já me deu pela fé. Eu pego, agarro e pego. E eu pego o que é meu, agarro o que é meu, tudo que Cristo já me deu pela fé. Eu pego, agarro e pego. Pelo espírito da fé, vamos juntos cantando. Pelo espírito da fé, Davi venceu o urso e o leão. E no poder de Deus, fez o seu gigante ir ao chão. Pelo espírito da fé, Abrão se tornou pai de multidões. E no poder de Deus, Sarai se tornou mãe de nações. Se as circunstâncias disser que eu não vou conseguir, eu digo não, eu creio no que Deus prometeu. Se as pressões se levantarem pra me interromper, pelo espírito da fé, eu pego o que é meu, agarro o que é meu, tudo Cristo já me deu pela fé. Eu pego, e agarro e pego. Eu pego o que é meu, agarro o que é meu, tudo Cristo já me deu pela fé. Eu pego, agarro e pego. Eu pego a vida, pego a cura.
riquezas. Pego as bênçãos pelo Espírito da fé. Mais baixinho, mais baixinho. Eu pego a vida, pego a cura, pelo Espírito da fé. Agarro o que é meu, pego as riquezas, pego as bênçãos, pelo Espírito da fé. Eu pego a vida, pego a cura, pelo Espírito da fé. Agarro o que é meu, pego as riquezas. Pego as bênçãos. Pelo Espírito da fé. Agarro o que é meu. Aleluia. Aleluia. Lá em Romanos, no capítulo 8, versículo 15, na NVI, eu já estou encerrando. Vai dizer assim: pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem. Percebe? Mefibosete vivia num lugar de improdutividade, foi chamado pelo rei com medo de ser morto, mas o rei disse: ei, você não veio aqui para ser morto, você veio aqui para ser adotado como meu filho. Vocês não receberam o espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ou testifica ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros. Irmão, a mentalidade religiosa não aceita isso. Não, porque essa herança é depois que eu morrer, é quando eu chegar no céu. Irmão, isso é hoje. Se somos filhos, então somos herdeiros, não seremos, nós somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. A glória de Deus está disponível hoje mesmo. Gálatas 4:7 vai dizer: assim, você não é mais escravo, porém filho. Na NAA vai dizer assim: porém filho, e sendo filho também herdeiro por Deus. Herdeiro por Deus. Co-herdeiro com Cristo. O que Cristo conquistou, Ele conquistou para nós. Nós estamos assentados com Cristo. Eu creio na autoridade do nome de Jesus. Caindo por terra toda a mentalidade que tem travado o crescimento de alguns dos nossos irmãos. Toda a mentalidade religiosa que tenta dizer que você não pode, que você não tem, que você não é, que você é pequeno, que você é falho. Todo espírito maligno que tenta que tenta travar resultados de pessoas. Nós repreendemos na autoridade do nome de Jesus e declaramos liberdade. Declaramos mentalidade renovada pela palavra para viver tudo aquilo que Deus preparou através de Cristo naquela cruz, com a sua morte e a sua ressurreição para nós, em nome de Jesus. Diga: eu sou filho de Deus, herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Eu estou pronto para viver a multiplicação que Ele tem para a minha casa, para a minha vida, para a minha família, para as minhas finanças. E eu creio que eu vou viver o sobrenatural em tudo aquilo que eu fizer. Onde eu entrar, eu sou abençoado. Onde eu sair, eu sou abençoado. Nos meus negócios e em tudo que eu coloco a mão, está a bênção de Deus. E eu estou autorizado por Ele para prosperar hoje mesmo. E essa casa, essa igreja será cada vez mais relevante no Janga, em Paulista, em Pernambuco, no Brasil e em vários países. Essa palavra da fé chegará
para libertar o povo de uma mentalidade religiosa e de escassez. Porque o que Cristo fez na cruz é suficiente. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. E antes de encerrar, eu quero perguntar se tem alguém aqui nessa noite que ainda não fez de Jesus o Senhor da sua vida e deseja fazê-lo. Sabe, está aberta a tua oportunidade, o teu momento, o teu tempo de mudar de vida, de ter a tua vida transformada. E eu não estou falando de finanças, eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de uma realidade espiritual. O que vai acontecer em outras áreas é um reflexo dessa transformação. Mas o principal é você ter acesso ao teu Pai, é você ter acesso ao teu Deus. É você ser reconhecido, chamado e adotado como filho dele. É sentar na mesa do Pai, é estar ao lado dele. E ele dizer para você, você não é mais escravo, você é filho. Então desfrute da minha presença, desfrute da minha companhia e desfrute daquilo que eu tenho para você, que foi conquistado e pago por Cristo naquela cruz. Tem alguém que quer fazer esse compromisso com o Senhor? Levanta a tua mão, a gente vai orar por você, a gente vai celebrar a tua nova vida em Cristo, a tua nova realidade em Cristo. E se você se afastou dos caminhos dele, está aberta a porta para você voltar para os caminhos dele, começar uma nova vida com ele. Tem alguém aqui? Ei, meu irmão, não deixa nenhum pensamento que não vem da parte de Deus te impedir de você viver aquilo que Deus tem para você. Não porque eu não mereço, não porque o que eu fiz, o que eu deixei de fazer. Ei, o que importa é o que ele fez na cruz. A gente pregou sobre isso. Não importa o que você fez, o que ele fez é suficiente. Quem é você? Quem é você? A gente quer celebrar contigo. Ei, não deixa para amanhã não. O Senhor está te chamando hoje. O Senhor está te chamando hoje para uma nova vida. Eu estou segurando um pouco mais porque eu sei que tem gente. Eu sei que tem gente que o Senhor está dizendo, ei, é hoje. Vem agora em nome de Jesus. Vem para Jesus, vem para Jesus. Vem para Jesus, vem para Jesus. Tem alguém com algum sintoma de enfermidade no teu corpo, quer voltar para casa curado? O mesmo poder que te libertou do inferno, da morte, te libertou da doença também. E Cristo, aquele que cura, está nesse lugar, através do seu Santo Espírito, para te curar. Tem alguém? Não é um apelo, não quero convencer ninguém que está doente. Se você tem sintoma, você sabe. Todo mundo curado, não vou dizer salvo, porque tem gente precisando, mas não quis vir, mas a porta está aberta. Aleluia. Você pode sentar um pouco? Glória a Deus.